Olá, querido! Graça e paz. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando junto com você toda a sua família. Que nesses momentos de coronavírus, de situações difíceis que o mundo inteiro está passando, que eu e você possamos estar voltados inteiramente para a palavra do Senhor. Esse é meu desejo. Nós vamos dar continuidade aqui às devocionais do Salmo de número 119. Lembrando para você que nós estamos dando voz às palavras escritas pelo reverendo Anderson Ribeiro, da Igreja Presbiteriana da Vila Celeste. Reverendo Anderson, grande abraço. Hoje, querido, nós vamos meditar na porção do versículo de número 73 ao versículo de número 80. Nesta porção, o reverendo Anderson dá como tema: quero ser irrepreensível. O que nos diz o salmista no Salmo de número 119, do versículo de número 73 ao versículo 80? O salmista diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Pensei, Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Como você reage quando alguém não cumpre um trato com você? Qual que é a sua reação quando alguém fala uma coisa com você e não cumpre? Sempre queremos que as pessoas sejam corretas e honestas conosco, não é verdade? Mas nós temos essa atitude para com as pessoas? Pensa aí, sempre. Nós nos preocupamos em ser corretos uns com os outros. E em nosso relacionamento com Deus, temos este desejo? Temos sido corretos? Íntegros? Há pessoas que reagem de forma agressiva quando as pessoas falham. Conhece pessoas assim? Que dão uma bronca, que ficam revoltadas? Pessoas que chegam no horário e começam a reclamar com os que estão atrasados e diz: não aguento, o povo descomprometido. Tem pessoas assim. Há quem diga: eu detesto quando alguém não cumpre com o horário. Expressões assim denotam quão aborrecidas as pessoas ficam. Mas e quando somos nós que falhamos? Como nós reagimos? Somos complacentes conosco mesmos? E no nosso relacionamento com Deus, muitas vezes nós falhamos, mas a recomendação das Escrituras é que devemos ser irrepreensíveis. É isso que a palavra de Deus nos diz. Ser irrepreensível é a vontade de Deus para com o seu povo, e não somente para com os oficiais da igreja, como muitos dizem. Já viu pessoas dizerem isto? Isso aí é para presbítero, para pastor, né, para os diáconos. Eles que têm que ser assim mesmo, eles que têm que ser, íntegros, irrepreensíveis. Querido, confira depois. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, Efésios 1, versículo 4,
Filipenses 2,15. E você surpreenderá ao perceber que Deus fala para todo o seu povo ser irrepreensível, comprometido com Ele. É por isso que o desejo do salmista deve ser também o nosso desejo. Vejamos o que o salmista nos diz nesta porção. Primeiro, o que reconhece o salmista no versículo de número 73? Que o Senhor o fez. O versículo 73 diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. O salmista está reconhecendo que foi o Senhor quem lhe dotou com todos os seus poderes e capacitações e também com todas as suas limitações e deficiências. Ele reconhece isto. Assim como Adão foi feito por Deus, ele declara que o Senhor o fez. Ele é o que é porque o Senhor o fez assim. Então, não há ninguém que o conheça melhor e sabe do que ele precisa. Daí o seu pedido: ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Ele está com o coração disposto a aprender, pois o Senhor conhece os melhores métodos para ensiná-lo e também para corrigi-lo, mesmo que seja por meio da aflição. E se for assim, ele confia, pois o Senhor sabe quem ele é, o que ele precisa e como o ensino deve ser administrado. O salmista está consciente disso. Observe que o salmista, ele quer aprender. Esse é o seu desejo. Uma pergunta para você: você tem desejado que o Senhor lhe ensine? Peça que Ele te ensine, pois Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Segundo, o que o salmista reconhece que os juízos do Senhor são, conforme o versículo 75, justos. Ele diz assim: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. O salmista quer dizer com isso que todos os caminhos do Senhor são justos e que não há nenhuma injustiça no Senhor. Quando ele corrige os seus filhos, ou quando ele condena os ímpios, ele faz de maneira justa. É isso que o salmista reconhece. E é por isto que o salmista também reconhece que quando foi afligido, o Senhor o fez com fidelidade. Isso revela o compromisso do Senhor com a aliança que ele fez com o seu povo. Ele compreende que a aflição foi necessária para o seu bem. Assim, o Senhor demonstrou um julgamento fiel e um amor fiel. O texto de Hebreus, do capítulo 12, versículo 6 e o versículo 8, dizem assim: olha o que diz o texto: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Versículo 8: mas se estais sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. O salmista se alegra com a demonstração do amor do Senhor e todos os crentes se alegram com ele. Ele diz aí no versículo 74, quando ele afirma assim: alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra eu tenho esperado. Você compreende a correção do Senhor? Você se corrige? Que atitude você tem quando alguém que está sob disciplina é restaurado? Qual a sua atitude?
Você se alegra? Você entende que tudo isto foi de maneira justa, que Deus agiu de forma justa? Entende assim? Terceiro, qual é o pedido do salmista no versículo de número 76? Que o Senhor o console. Olha o que diz o versículo 76. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. Ao buscar o consolo do Senhor, o salmista reconhece que ele não é vingativo, maldoso e que tem prazer em afligir o seu povo. Pelo contrário, ele é como um pai que se compadece do seu filho. É isto que o salmista reconhece. Por isso, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Jó, capítulo 5, versículo 17 e versículo 18. Este é o reconhecimento do salmista. Por isso, ele busca consolo no Senhor. Ele busca o consolo que vem de Deus. E não somente isso, mas ele pede também as misericórdias do Senhor. Olha aí no versículo de número 77. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Ele as pede para que viva. Qual a razão para o salmista pedir misericórdia? Porque sem as misericórdias do Senhor, não podemos ser sustentados na aflição. Precisamos da misericórdia de Deus. A aflição tem pesado sobre os seus ombros? Como que você tem enfrentado as aflições nesses dias de pandemia? Como que você está se sentindo? Clame ao Senhor pelo seu consolo e pela sua misericórdia. Somente assim podemos ser sustentados na aflição. Por último, quarto, qual é o desejo do salmista no versículo de número 80? O que o salmista deseja? Ele diz aí, ter um coração irrepreensível. Olha que preciosidade, olha que testemunho para nós. O versículo 80 diz, seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Ele quer ter um coração sincero, perfeito diante da palavra de Deus. Mas uma pergunta, isso é possível? É possível ter um coração perfeito? Infelizmente, não. Porque não há possibilidade de vivermos sem pecar em nosso estado atual. Primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, João diz assim, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Glória a Deus por isto. Então, por que o salmista deseja ter um coração perfeito, ser irrepreensível? Porque este, querido, é o alvo. Efésios 1:4, olha aí, olha. Sendo assim, não podemos mudar o alvo, e sim buscá-lo como salmista, reconhecendo que somente o Senhor quem pode mudar as nossas inclinações. No Salmo de número 51, versículo 10, olha o que Davi diz. Davi diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Esse era o desejo de Davi, ele pede isso ao Senhor. O salmista experimentou a aflição
que o fez arrepender-se e mudar de vida. E que também o fez compreender que devemos ter um coração irrepreensível. Você tem desejado ter isso também na sua vida? Ter um coração irrepreensível? Ter uma vida perfeita, um coração perfeito? Você deseja isso? Este é o seu alvo? Tenha isso, querido, como um propósito, como um objetivo, como um alvo para a sua vida. E que Deus abençoe a sua vida para que isto seja, sabe, o seu desejo maior. Meu desejo, querido, é que Deus esteja aplicando esta palavra ao seu coração, ao meu coração, para que nós a cada dia mais entendamos isto. O nosso Deus é como um pai que nos corrige quando nós falhamos, que nos ajuda a achar e andar no caminho certo, no caminho correto, no caminho da justiça. Às vezes, Ele vai nos afligir, mas Ele se alegra quando nós chegamos diante dEle e pedimos o que o salmista pediu. Deus, dá-me um coração irrepreensível. Ajuda-me a andar de forma irrepreensível na Tua presença, para a Tua glória. Que Deus te abençoe e abençoe junto com você toda a sua família. Querido, fique na paz, fique com Jesus. Um grande abraço.